Se você já assistiu o filme Fragmentado, essa história provavelmente serviu de base pra ele. E logo a gente vai ter uma série chamada The Crowded Room com Tom Holland, que também vai falar sobre esse caso. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu tô sem delineado, como vocês podem ver. Eu percebi que eu não tinha feito, e aí eu fiquei com preguiça. E assim, sei lá, tô desacostumada, mas achei que tá bom. E, gente, eu vou ser sincera. Primeiro, eu tô um pouco resfriada, então tô um pouco fanha. E segundo, esse caso pra mim é muito interessante, polêmico e trágico. E eu juro que eu vou tentar falar o mais devagar possível e não deixar as minhas ideias atropelarem o caso. Porque às vezes eu começo a falar, e eu tô entendendo, mas às vezes vocês não vão entender nada. Porque, juro, tem muitos detalhes. Então, eu prometo que eu vou tentar fazer tudo da forma que vocês vão entender, da melhor forma possível. Olha lá, ó, já comecei a me enrolar. Tô entendendo, né, a situação de hoje. Mas, enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Hoje a gente começa em outubro de 1977, no campus da Universidade de Ohio. Inicialmente, uma garota reportou que tinha sido abusada sexualmente dentro do campus. A polícia até investigou, tentou procurar o responsável, eles fizeram um retrato falado, mas nada demais tinha saído disso. Até pouco depois, uma outra garota reportar a mesma coisa e mais 2. Os 4 casos de abuso sexual aconteceram em um período de tempo muito curto e dentro de 12 dias. Todas elas não foram só violentadas, mas também roubadas. E o mesmo padrão acontecia. Elas estavam saindo do campus, muitas vezes indo em direção ao carro no estacionamento, e aí eram abordadas por um homem. Todas elas deram a descrição exata da mesma pessoa. É claro que um pavor se instalou no campus universitário e agora todas as garotas estavam com medo de ir andando para o estacionamento sozinhas e basicamente em todo lugar do campus. E esse tipo de crime não era muito comum, então é claro que gerou um pavor, principalmente porque o agressor parecia não estar sendo encontrado. A polícia, então, foi contatada e foi até o lugar onde aconteceram os crimes e eles conseguiram, na verdade, coletar bastante evidência. No vidro do para-brisa do carro de uma das vítimas, eles conseguiram encontrar uma impressão digital. Quando eles colocaram essa impressão dentro do banco de dados, eles conseguiram um match com um homem chamado Billy Milligan. Eles também descobriram que esse cara já tinha várias passagens pela polícia e quando as vítimas foram chamadas até a delegacia para confirmar se aquele era o agressor, todas elas disseram que sim. Em depoimento, uma das mulheres definiu o comportamento do homem como estranho, além de afirmar que ele agia como uma menina de 3 anos. Então, um mandado de busca foi emitido e os policiais seguiram para a casa do Billy. Assim que eles chegaram na casa, o Billy não estava muito confortável em deixar eles entrarem, mas logo eles conseguiram invadir e eles ficaram meio chocados com o que eles viram. Primeiro, que tinham várias pinturas profissionais pela casa toda. E essas pinturas tinham vários níveis de experiência, então não parecia que a mesma pessoa tinha pintado elas. Eles inclusive pensaram que aquelas obras poderiam ter sido roubadas, porque o Billy já tinha passagem por roubo. Ao mesmo tempo, eles também encontraram vários itens das vítimas dentro da casa, então era o que eles precisavam para levá-lo preso. Ele foi indiciado por 3 acusações de sequestro, 3 acusações de roubo agravado e 4 acusações de estupro. Enquanto ele aguardava julgamento, ele ficou na penitenciária estadual de Ohio. Na audiência preliminar, ele parecia confuso. Ele não sabia o que estava acontecendo ou por que ele estava ali. Ao mesmo tempo, o Billy não tinha dinheiro para contratar os próprios advogados, então ele foi para a Defensoria Pública, onde um casal de advogados assumiu o caso. Esses advogados defensores eram considerados muito bons, a dupla deles era, tipo, incrível e diziam que qualquer coisa que eles falassem você ia acreditar. Mas quando os dois assumiram o caso, eles notaram que tinha algo estranho com o Billy. Ele parecia estar totalmente perdido, sem saber por que ele estava sendo acusado ou o que ele tinha feito. Ele não falava nada com nada e ele sequer sabia o ano que ele estava, a semana. E aí o caso foi ficando cada vez mais confuso. Eles tentavam conversar com o Billy para tirar informações e conseguir fazer uma defesa para ele. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele estava preso dentro de uma das celas, ele quebrou o mictório de cerâmica e tentou usar os cacos para tirar a própria vida.
E aí esses movimentos meio desconexos e sem sentido começaram a chamar a atenção de psicólogos e psiquiatras. Os defensores pensaram que talvez, para esse caso, eles precisavam de uma avaliação psiquiátrica para saber se o Billy poderia ser acusado. Até porque, para um réu ser considerado culpado e ir para uma prisão, ele tem que ter consciência do crime que ele cometeu e ele precisa estar apto para julgamento. E não parecia até o momento que o Billy estava. Então, os defensores conseguiram com o juiz alguns meses de avaliação psiquiátrica para poder determinar se ele estava apto para julgamento. Ai, gente, vocês sabem que eu sou formada em direito e quando eu falo essas coisas de julgamento eu me sinto muito advogada, tá? Apesar de fazer muito tempo que eu não vejo nada sobre isso. Então, os psicólogos foram chamados para avaliar o Billy e eles ofereceram lápis e papel para eles. Eu não sei se vocês já fizeram terapia, mas eu lembro de já ter feito terapia quando eu faço até hoje, né? Mas enfim, quando eu era criança, era muito usado esse negócio de você pedir pra pessoa, o paciente, desenhar. E foi isso que eles fizeram com o Billy. E aí o Billy foi desenhando, mas a cada desenho que ele fazia, eles notavam traços completamente diferentes. Por exemplo, cada desenho tinha um tema e características diferentes e, de novo, pareciam níveis diferentes. Alguns pareciam que uma criança tinha desenhado e outros que era um pintor profissional. E parecia que cada desenho era feito por uma pessoa com níveis intelectuais distintos. Uma coisa que ele desenhava bastante também era uma boneca de pano com uma corda no pescoço. Isso indicava que ele poderia ter tendências a tirar a própria vida, e é claro que ele tinha, já que ele já tinha tentado, e aí isso preocupou os psicólogos ainda mais, e se eu não me engano, nesse primeiro momento, eles determinaram 3 meses de avaliações psicológicas. A primeira avaliação foi feita por uma psicóloga chamada Dorothy Turner, e ela conversou com o Billy durante horas. Ela foi a primeira a pensar que talvez ele tivesse um transtorno de personalidades. Hoje a gente chama esse transtorno de transtorno dissociativo de identidade. Esse transtorno era muito desconhecido nessa época e eu acho que é por isso que esse caso explodiu e se tornou tão polêmico. Essas consultas que ele fazia com psiquiatras e psicólogos, muitas foram gravadas. E quando o Billy mudava de personalidade, dava pra ver claramente quando acontecia. Porque ele tinha, o olho dele revirava, ele se mexia de uma forma diferente. E aí, de repente, ele tava falando com outro sotaque, outra personalidade totalmente, outra forma de se portar, de se sentar. E é claro que esse diagnóstico era muito controverso. Era muito difícil que as pessoas acreditassem que realmente aquilo estava acontecendo. Eu imagino até que se a gente visse uma pessoa mudando de personalidade, a gente ia ter uma certa dificuldade em entender como isso funciona, se realmente é verdade ou se a pessoa tá fingindo. Antigamente, esse transtorno era conhecido como transtorno de personalidades múltiplas. E agora eu vou ler a definição para vocês, que é um tipo de transtorno caracterizado por, no mínimo, 2 estados de personalidade, também chamados alter egos ou estados do eu ou identidades que se alternam. Esse transtorno apresenta dificuldades de se lembrar de eventos que acontecem no seu dia a dia. Você também, às vezes, esquece informações pessoais importantes e, principalmente, eventos traumáticos que aconteceram na sua vida. E ela geralmente ocorre com pessoas que experimentam um trauma extremo, principalmente durante a infância. E aqui a gente não tá falando de um abuso infantil normal. A gente tá falando de um abuso que beira a tortura. E aí, de acordo com alguns estudos, as crianças não nascem com um sentido de identidade unificado, ele se desenvolve de várias fontes e experiências. E aí, em crianças oprimidas, muitas partes da sua personalidade que deveriam ser unificadas acabam se dissociando. Alguns dos pacientes não necessariamente foram abusados, mas de repente tiveram uma perda muito grande quando eram crianças, como por exemplo de um pai, de uma mãe, ou passaram por doenças graves e outros eventos estressantes. Então, uma criança que fica experienciando o tempo todo vários traumas, ela pode usar como mecanismo de defesa se distanciar daquilo, ou seja, se dissociar. Ela acaba buscando refúgio dentro da própria mente. E aí uma outra personalidade assume para lidar com esse trauma. E aí a gente tem diversos sintomas que são característicos. E de novo, gente, eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Bem complexo, eu acho que poucas pessoas entendem de verdade sobre esse transtorno. E aí esses sintomas, por exemplo, na forma de possessão, entre aspas, as identidades múltiplas são facilmente visíveis para os familiares e outras pessoas que estejam perto. Os pacientes falam e agem de uma forma obviamente diferente. É como se outra pessoa assumisse o lugar dela. E na forma de não possessão,
atenção às outras personalidades não são tão evidentes para os observadores. Ao invés disso, os pacientes experimentam sentimentos de despersonalização. O que isso significa? Eles se sentem removidos do seu próprio eu interior, e aí eles acabam se desconectando de processos físicos e mentais. Os pacientes dizem que eles se sentem como se fossem só um observador da própria vida. É como se eles estivessem em um filme que eles não têm nenhum controle. Ou seja, eles relatam que eles perdem a sua identidade pessoal. Eles podem achar que seus corpos têm sensações diferentes, como de uma criança pequena ou até de um gênero oposto. Eles podem ter pensamentos repentinos, impulsos e emoções que parecem não pertencer a eles e que podem se manifestar como pensamentos confusos ou até como vozes. E essas pessoas também sentem que às vezes atividades cotidianas que elas tentam fazer são invadidas por esses alter egos que do nada, por exemplo, se irritam com um colega de trabalho, algo que normalmente eles não fariam. E essa dissociação de identidade normalmente causa amnésia. Então, a outra personalidade não se lembra do que a outra fez. Eles apresentam várias lacunas na memória. Então, normalmente você tem a personalidade principal. Por exemplo, eu, Júlia, tenho a minha personalidade. E aí eu posso ter vários alter egos. E aí quando volta pro meu alter ego principal, que seria a Júlia, eu não lembro de nada do que eu fiz nos últimos dias ou nas últimas horas. Além disso, eu posso ter um alter ego que lembra de todos os meus traumas, mas o meu principal não se lembra deles, e é uma forma de defesa. Normalmente, uma pessoa que não tem esse transtorno, a gente tem todas essas personalidades unificadas dentro de uma só. Então, às vezes a gente, sei lá, tá triste, às vezes a gente fica mais irritado, e essas pessoas com transtorno não. Nesse caso, a personalidade, quando tá irritada, tem um nome diferente, um sotaque diferente, é uma completa outra pessoa. Uma coisa que pode acontecer também é que quem tem um transtorno, às vezes vai encontrar itens dentro de uma sacola de compras que elas não se lembram de nem gostar ou de ter comprado, ou até bilhetes escritos com uma caligrafia completamente diferente. E isso é muito sério, porque às vezes, se a personalidade muda, uma delas te levou para um lugar da cidade que você nem sabe como você chegou. E aí quando você muda de personalidade, você tá perdido. E esse transtorno também é muito difícil de diagnosticar, porque a pessoa que sofre disso não sabe que isso está acontecendo até ir para uma terapia e o terapeuta perceber que tem mais de uma personalidade ali dentro. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro como funciona esse transtorno, mas vocês estão vendo que eu já tô falando demais, né? Vamos voltar pro caso do Billy. A Dorothy, psicóloga, começou a perceber que o comportamento dele mudava completamente de uma personalidade para outra. As 3 primeiras personalidades que afloraram do Billy Milligan foram o Sean, a Christine e o garoto sem nome. O Sean tinha 4 anos, era surdo e só ficava zumbindo. Ele refletia o desejo do Billy de se excluir dos barulhos do mundo. Já a Christine tinha 3 anos e era disléxica. Ela mostrava a confusão e a reclusão do mundo que não entendia como o Billy era. E o garoto sem nome sentia que não pertencia a lugar nenhum, tampouco ao próprio corpo. Inicialmente, ele foi descrito como tendo 10 personalidades. E todo esse caso, para ser analisado, precisou voltar no passado do Billy para entender quais traumas ele tinha passado e por que ele precisou se dissociar para se proteger. Então vamos lá. Para entender a história do Billy, a gente começa falando da mãe dele, a Dorothy Pauline Sands. Ela foi abandonada aos 8 anos depois que o pai dela morreu. Ela então foi criada pelos avós, que eram católicos fervorosos. Aos 18 anos, ela fugiu de casa e casou com um colega de escola chamado Dick Jonas. O casamento durou pouco porque faltava dinheiro. O Dick, além de tudo, era alcoólatra. Ela era abusada por ele e aí ela decidiu largar desse cara e ela queria muito ser cantora. E aí ela se mudou para Miami, foi morar com a tia e começou a cantar indo de bar em bar. Em uma dessas noites, ela conheceu o pai do Billy. O nome dele era Johnny Morrison. Ele era comediante, músico e mestre de cerimônias. Em 1953, ela teve o primeiro filho junto com ele, chamado Jim, que no caso é o irmão mais velho do Billy, e os dois eram bem próximos. O Billy nasceu em 1955 e logo depois nasceu a Cat, irmã do Billy, um ano mais nova. Quando o Billy tinha só 1 mês de vida, ele foi internado no hospital. Ele tinha meio que sido declarado morto, os enfermeiros entregaram ele pra mãe falando que não tinha o que fazer, que ele tinha morrido. Mas ela falou, não, ele não morreu, vão lá, voltem e façam alguma coisa.
coisa e eles conseguiram reviver o Billy. O casal, Dorothy e o Johnny, eles não viviam muito bem. Inicialmente, eles até tinham uma relação boa, só que o Johnny era depressivo e também alcoólatra, e enquanto ele bebia, ele tinha crises de violência. Ele tinha muito ciúmes da Dorothy, porque ela era uma mulher muito bonita e extrovertida. E aí, infelizmente, ela vivia sendo agredida pelo marido e ele fazia isso na frente dos filhos. Outro problema é que o Johnny era viciado em jogos de azar, então ele vivia endividado, o que também causava problemas para a família. Os filhos eram obrigados a ver aquele abuso da mãe diversas vezes, às vezes ela ficava ensanguentada, era bem traumático. E aí, quando o Billy tinha 4 anos de idade, a Dorothy decidiu que não queria mais aquela relação e mandou o Johnny embora. Só que aí o Johnny, que era depressivo, decidiu tirar a própria vida na garagem da casa deles com monóxido de carbono. Ele também deixou uma carta gigante falando que ia tirar a própria vida e falando que a Dorothy estava deixando ele louco. Essa tragédia com certeza marcou bastante o Billy, e aí a Dorothy decidiu se mudar para Ohio com os 3 filhos. Lá eles moravam em uma fazenda. O Jim e a Cat diziam que aquele lugar era muito bom, eles tinham vizinhos e outras crianças para brincar, mas o Billy nunca foi uma criança de socializar, ele não era muito extrovertido. Então, apesar dele ser próximo dos irmãos, quando eles brincavam com atividades que envolvia esportes em grupo, ele preferia ficar sozinho. A Dorothy, infelizmente, teve um histórico de relacionamentos abusivos. Depois que ela mudou pra fazenda, ela decidiu retomar aquele primeiro relacionamento que durou cerca de 1 ano, e ele continuava violento, continuava abusivo. E aí ela terminou com ele e conheceu um cara pior ainda. O nome dele era Chalmer Milligan. No começo, ele parecia ser uma ótima pessoa. Ele tinha uma filha chamada Chala. E aí, quando os dois decidiram ficar juntos, eles também decidiram adotar uns filhos dos outros. Então foi aí que o Billy ganhou o sobrenome de Milligan. Ao mesmo tempo que a Dorothy adotou a Chala, o Chalmer adotou os 3 filhos dela. Com o tempo, apesar de estar tudo bem no começo e até o Jim, irmão do Billy, falar que gostava do Chalmer, ele logo se tornou abusivo e controlador e ciumento. E os abusos não eram qualquer abuso. Ela ficava completamente ensanguentada no chão da sala, ele batia a cabeça dela contra os azulejos. Teve uma vez, quando eles eram mais velhos, que o Jim decidiu falar com a polícia, mostrar a situação que a mãe dele tava e pedir pra levarem pra delegacia aquele homem, e os policiais simplesmente falaram que se ela tivesse sendo uma boa esposa, aquilo não ia estar acontecendo. Então, vocês sabem como era o tabu da época. A mulher não tinha opinião, era sempre a culpa da mulher. Então era justificável o marido bater nela e cometer todo tipo de violência e sair impune. De acordo com a Cat, teve uma vez que o Chalmer bateu a cabeça da mãe deles na mesa com muita força, e o Billy pareceu ficar lívido, sem reação nenhuma, parecia que ele não tava ali. Ela falou que ele parecia ausente e ele ficava fazendo só um zumbido. Ela tinha 7 anos na época e ela chamava ele de abelhinha. Como se não bastasse o abuso que ele cometia contra a mãe deles, ele também começou a focar a atenção no Jim e no Billy, mas no Billy ainda mais. Parecia que ele tinha alguma coisa contra o Billy. Os abusos contra as 2 crianças não eram dentro da casa, mas sim em um tipo de celeiro que tinha na fazenda. Ele levava os 2 para aquele lugar e batia muito neles. A Dorothy não tomava nenhuma atitude porque ela acreditava que ela não ia conseguir ficar solteira e sustentar os 3 filhos. Então ela sentia que, apesar daquilo, ela tinha que aguentar porque não ia dar para se separar. E aí o Billy passou a ser constantemente amarrado dentro do celeiro, espancado, torturado, ameaçado de morte. Uma coisa que o Jim disse que ele fazia é que ele colocava alguma coisa grossa, tipo assim, uma lista telefônica, alguma coisa contra o rosto ou contra outra parte do corpo deles e batia por cima. Então eles sentiam a dor, mas aquilo não deixava marcas e não tirava sangue. Ou seja, era mais fácil pro Chalmer sair impune. E acredita-se que foi aí que o Billy começou a dividir as personalidades dele para não sentir a dor. Uma coisa que a Dorothy acredita é que o Billy também tomou muitas dores dela. Ela também contou que uma vez conversou com outra personalidade do Billy chamada Arthur. Ela disse que já tinha conversado com um filho em uma língua diferente que ela fingiu que entendeu. A Cat, a irmã do Billy, disse que uma vez, quando o Billy tinha 14 anos, ele falou que ele ia acabar com o Chalmer, que ele ia esfaquear ele enquanto ele tava dormindo, que ele não aguentava mais. E ele foi até dormir com uma faca embaixo do travesseiro. E aí no dia seguinte, a Cat foi falar com ele e falou: e aí, o que aconteceu? Você não ia matar ele, né, e tal. Daí o Billy:
Claro que não, eu nunca faria isso. E aí ela não entendeu nada, porque em uma noite ele tava falando uma coisa e depois ele falou outra completamente diferente. E é claro que nessa época ninguém imaginava que ele podia ter um transtorno dissociativo de identidade. Eles só imaginavam que, sei lá, ele tava mudando de ideia. E aí teve um dia que o Jim conta que eles estavam jantando e aí o Chalmer teve uma crise que ele pegou o Billy pelo pescoço, arrastou ele por cima da mesa e jogou ele pro canto do cômodo. E o Jim não aguentava mais, ele se levantou. Nessa época ele já tinha uns 17 anos, e aí ele pegou uma faca da cozinha e colocou contra o pescoço do Chalmer e falou que era pra ele sair da casa e que se ele voltasse, ele iria matá-lo. E ele disse que naquela noite o Chalmer não voltou. Ele parece que viu que tava sendo demais. Em 1972, quando o Billy tinha 17 anos, ele foi preso por sequestro e abuso sexual. Quando ele foi interrogado, ele negou que tinha feito aquilo e disse que não se lembrava de nada. Mas é claro que ele ficou um tempo preso, e aí com 19 anos ele foi preso por furto. Depois, por assalto a uma farmácia. Com 20 anos, ele foi preso por roubo, mas conseguiu um acordo e foi encaminhado para um reformatório, ficando lá por 2 anos até 1977. E aí, assim que ele saiu do reformatório, tiveram os 4 casos de abuso sexual. Então já deu para entender que a infância do Billy foi bem traumática e que talvez as outras personalidades dele tivessem cometendo esses delitos e não o Billy. Algumas das personalidades que foram detectadas eram o Arthur, um inglês extremamente educado e sofisticado, especialista em ciências e medicina, com ênfase em hematologia. Era essa personalidade que aflorava quando a situação exigia um pensamento mais intelectual. E é aqui que esse caso fica bizarro e esse transtorno também, porque é muito esquisito a gente pensar que outras personalidades dentro de um corpo saibam falar línguas diferentes, sejam mais intelectualmente desenvolvidas, sendo que o Billy não parecia ter feito aula de nada do tipo. Como que essas personalidades acertavam e produziam coisas tão corretas, faziam pinturas incríveis, tinham sotaques de uma língua que ele nunca tinha ouvido falar. E aí a gente tem o Allen, que era um vigarista e manipulador. Ele tocava bateria e pintava retratos. Ele era o único destro e o único que fumava cigarros. E aí o Tommy, um artista muito frequentemente confundido com o Allen, ele tocava saxofone e era especialista em eletrônica. Ele pintava especialmente paisagens. Já o Danny tinha medo das pessoas, principalmente do sexo masculino, muito pelo trauma dos padrastos. Ele também pintava bastante natureza morta, e ele se especializou nisso depois de ter cavado sua própria sepultura a mando do padrasto. Essa história é terrível, eu acho que foi uma das situações mais traumáticas na vida do Billy, que essa personalidade contou pra psicóloga que teve uma vez que o Chalmer obrigou ele a cavar a própria cova na fazenda e depois ele teve que entrar lá dentro. O Chalmer cobriu ele com terra e deixou só um cano pra fora no local onde ficava a boca pra ele poder respirar. E ele disse que depois o Chalmer urinou nesse pedaço de ferro, então foi um evento extremamente traumático. Então por isso que essa personalidade tinha se especializado em natureza morta depois desse evento. Olha que terrível. Já a Christine era quem ficava na escola quando o Billy tinha problemas. Ela era disléxica e muito ligada a Regan, uma personalidade iugoslava. Essa Regan, na verdade, o nome significa Rage Again, como se fosse uma raiva, uma ira de novo. Então, era a personalidade, uma das mais violentas. O Christopher era irmão da Christine e tocava gaita. E a gente também tinha uma outra personalidade chamada Adaline, que era uma mulher lésbica e que tinha mais impulsos sexuais. Em nenhum momento a personalidade principal, o Billy, lembrou do que aconteceu. Quando ele voltava pro próprio corpo, ele sentia que ele tinha sido roubado. E de acordo com o Arthur, a personalidade que mais conversava com a psicóloga, o Billy tinha ficado dormindo por 5 anos. Eles falavam que não iam deixar o Billy acordar porque ele tinha tendências de tirar a própria vida e eles não queriam morrer. Um dos promotores do caso, chamado Terry Sherman, achava a história completamente ridícula. Já um outro promotor, o Iavich, discordou. Isso porque quando ele viu as gravações das consultas, ele percebeu que o comportamento do Billy era completamente diferente, os sotaques eram diferentes. Ele até se sentava na cadeira de formas diferentes. Did not commit crime of sexual misconduct. I don't remember a whole lot, but they just don't understand. E
aí, esse caso foi muito divulgado pela mídia. Muitas pessoas passaram a ficar interessadas no caso do Billy, ao mesmo tempo que gerava uma polêmica. Será que ele deveria ser solto? Será que ele era perigoso para a sociedade? Será que ele deveria ser internado em um hospital psiquiátrico? Mas ao mesmo tempo que as pessoas ficavam com dó dele ter várias personalidades, eles pensavam, mas e as vítimas do abuso sexual? Elas não vão ter justiça? O juiz do caso decidiu que ia absolver o Billy por motivo de insanidade. Ele se tornou a primeira pessoa da história do sistema judiciário dos Estados Unidos a ser inocentada por um crime alegando transtorno de personalidade. Mas é claro que ele não foi preso, mas ele foi internado em um hospital psiquiátrico para ser tratado. O objetivo dos psicólogos era o seguinte: já que ele tinha várias personalidades, a gente vai tentar unir todas elas em uma pessoa só para ele poder ser julgado. Só que o processo não era simples assim. A psicóloga mesmo nas sessões falava, tá, agora a gente quer que o Arthur se una com a Regan. E aí o Billy simplesmente vai falar, tá bom, então agora vamos nos unir. E é bem interessante, porque nas entrevistas, quando ela fala isso para as outras personalidades, eles falam, não, mas eu não quero me unir com essa pessoa, porque ela gosta de jogar basquete, e eu não gosto. Então é muito interessante, porque realmente parecia que tinham várias pessoas vivendo dentro de uma só. Então, nos próximos 10 anos, ele foi submetido ao tratamento psiquiátrico, e a cada 90 dias, ele passava por outra audiência para determinar o estado da saúde mental dele. Esse processo foi bem complicado. Ele também passou a tomar remédios e parecia que estava sendo eficaz, apesar de algumas vezes ele ter algumas crises e outras personalidades irem aparecer. Então a gente tinha um diagnóstico de 10 personalidades e aí um cara decidiu escrever um livro sobre o Billy. Ele passava cerca de 20 horas por semana junto com ele para ouvir a história dele e para determinar quais eram as personalidades. E, de acordo com ele, existiam outras personalidades chamadas de indesejáveis pelas principais. E aí ele conseguiu o nome de 24 delas. E esse livro foi bem polêmico. A irmã do Billy mesmo disse que sabia que alguns eventos foram exagerados no livro. E gerou uma revolta social, porque as pessoas estavam muito interessadas na mente do Billy, anulando completamente os crimes que ele tinha cometido. Ele foi até para Hollywood, várias pessoas queriam produzir documentários e filmes e séries sobre isso. Ele começou a ganhar dinheiro, inclusive. E aí as pessoas pensaram, tá, então você comete um crime horrível, as vítimas estão lá com traumas e o réu ainda recebe dinheiro pelo crime que ele cometeu? E aí os próprios governantes começaram a se aproveitar do caso, falar, olha, a gente vai fazer uma lei que agora quem foi processado criminalmente ou cometeu um crime não pode receber nenhum lucro. Ao mesmo tempo, tinham aqueles que não acreditavam naquela história, que acreditavam que ele simplesmente era muito manipulador, que ele era um sociopata e que ele estava fazendo um teatro com tudo aquilo. O hospital psiquiátrico em que o Billy ficou internado grande parte do tempo era o de Harding. Era um hospital que não tinha tanta segurança assim, mas tinha um psiquiatra específico que dizia já ter tratado outros casos e que ia conseguir acompanhar melhor o Billy. Mas ao mesmo tempo era tudo um circo midiático. Ele ficava preso no hospital, aí ele saía para fazer entrevistas e falar sobre o caso dele, e parecia que ele tava até gostando daquele interesse todo. E é natural que pacientes psiquiátricos, quando começam a melhorar, começam a ter mais benefícios. Então, eventualmente, o Billy conseguiu sair do hospital. É claro que ele era acompanhado, mas ele podia voltar a viver em sociedade quando os psiquiatras acreditaram que as personalidades deles se uniram e que ele não ia ser um perigo para outras pessoas na rua. E várias pessoas que eram entrevistadas falavam, tá, eu sei que um crime de abuso sexual é muito grave, mas ao mesmo tempo eu não me sinto em perigo com ele nas ruas. Eu acho que ele procurou ajuda e que ele tá tentando melhorar. E pessoas chegaram até a criticar que tava rolando um folie à deux entre terapeuta e paciente. Folie à deux a gente já falou várias vezes aqui no canal, mas é como se fosse um delírio compartilhado. Eles acreditam que as pessoas que estavam querendo escrever o livro e até mesmo os terapeutas estavam inventando um pouco mais do que realmente era. Então, por exemplo, eles
pensaram, o Billy provavelmente vai querer agradar o terapeuta. Se ele tá vendo que o terapeuta tá achando interessante ele ter várias personalidades, talvez ele vai falar que ele tem mais ainda pra gerar mais interesse, e o próprio terapeuta também vai se interessar, porque seria o caso da carreira dele. Então é claro que tudo isso é falação, é fofoca, tem muita polêmica, pode ser que sim, pode ser que não, mas só pra vocês entenderem o contexto da época, tinha muita gente falando todo tipo de coisa. E aí, apesar do Billy tentar ter uma vida normal, ele era muito perseguido pelas pessoas e pelos policiais. Ele chegou até a abrir uma fundação para vítimas de abuso. É claro que a história dele é muito triste você pensar que ele precisou se dissociar de personalidade para poder lidar com o trauma que ele sentiu na infância. E ele sempre continuava pintando, ele vendia as artes, como as pessoas estavam muito interessadas no caso, elas compravam as artes dele por um valor bem alto. Então ele estava ganhando uma grana muito boa. Só que aí, não muito tempo depois, teve um outro caso de abuso sexual e o Billy começou a ficar bem em choque, achando que os policiais já iam colocar aquilo na ficha dele e ele tava com muito medo, e foi meio que isso que aconteceu. Depois de algum tempo que ele tava solto, as pessoas perceberam que ele tava tendo algumas crises, de vez em quando ele tinha uns acessos de raiva, ameaçava uma pessoa ou outra, e aí os policiais falaram, quer saber, a gente vai internar ele de novo em um hospital psiquiátrico. Mas dessa vez ele foi colocado no hospital de Lima, que já é um hospital para criminosos insanos. Tem pessoas que fizeram coisas pesadíssimas e sofrem de distúrbios muito mais preocupantes, assim, mais violentos. E o Billy ficou perdido lá dentro, porque ele tinha do lado um cara que era um serial killer. E ele sabia que isso estava rolando. Ele era provavelmente a pessoa que cometeu um crime menos pior lá dentro. E ele demonstrava essa preocupação para os irmãos dele. Ele não queria ficar ali. E ao mesmo tempo, o psiquiatra desse hospital não acreditava no distúrbio que ele tinha. Ele achava que ele era esquizofrênico. E começou a mudar o medicamento e dar medicamentos para esquizofrenia. Então isso fez com que ele regredisse no caso e ele começasse a dissociar ainda mais. Esse psiquiatra se chamava Dr. Lindner. E aí o Billy ficou sabendo que ele queria começar um tratamento de choque. Quando o Billy percebeu que os medicamentos dele, que faziam bem, tinham sido trocados, ele decidiu fugir desse hospital. Nessa hora, o FBI se envolveu, porque agora ele estava sendo procurado. Existiam pessoas do lado dele que até pediram para ele fazer um vídeo explicando por que ele tinha fugido do hospital, mas também tinham as pessoas que não acreditavam em nada. Isso já era 1986, o Billy decidiu ligar pro Jim, irmão dele, e pedir ajuda. O Billy falou que ele estava bem, mas que ele gostaria de viver uma vida tranquila em uma cidadezinha. E aí, com a ajuda do Jim, ele conseguiu alugar um imóvel e ele também trocou de nome para Christopher Carr. O Jim, apesar de ver que o Billy estava pintando quadros que pareciam obras-primas, ele começou a ficar meio preocupado, porque as temáticas eram meio sinistras. E aí começou uma história mais estranha ainda. O Billy começou a contar pro Jim que ele queria sair daquele apartamento, porque o vizinho dele tinha desaparecido e ele tava com medo da polícia de novo culpá-lo. Mas aquela história era bizarra. O cara que desapareceu chamava Michael Maiden. Ele tava na beira dos 30 anos e ele tinha desaparecido há bastante tempo, a família tava procurando. Os dois tinham algum tipo de relação, porque pouco antes do Michael desaparecer, os dois foram vistos discutindo. E o Jim ficou preocupado. Ele ficou pensando, será que o Billy se dissociou e uma das personalidades fez alguma coisa com esse homem? Então o próprio Jim decidiu ligar pra polícia e falou, olha, vocês estão procurando um cara chamado Billy Milligan, eu sei onde ele tá, o nome dele é Christopher Carr, vocês deveriam investigar. E aí os policiais foram até lá. Christopher, né, o Billy, meio que deu uma desculpa, falou que ia ficar fora da cidade por 3 dias, mas que depois eles poderiam conversar. Só que quando a polícia foi no apartamento dele, eles descobriram vários itens do Michael Maiden. Aparentemente, os dois estavam tendo um relacionamento, não ficou muito claro se eles eram muito amigos e ficavam na mesma casa, ou se de fato eles tinham um relacionamento conjugal. E o Billy, naquela época, ele tava desesperado porque ele tava sem os medicamentos e ao mesmo tempo ele precisava de dinheiro. E aí os policiais descobriram que o Michael tava recebendo alguns cheques da prefeitura porque ele tinha sido meio que aposentado por invalidez. E aí quem tava descontando esses cheques era o Christopher Carr, ou seja, o Billy Milligan. Então o dinheiro do Michael tava caindo na conta do Billy. E aí de repente o Michael tinha desaparecido, aquilo não fazia sentido. Foi aí que a polícia decidiu prender
Random Billy de novo. O corpo do Michael nunca foi encontrado e por isso o Billy conseguiu se livrar da acusação. Mas ele foi levado de novo para o centro psiquiátrico de Ohio. A Cat, irmã dele, disse que o Billy já tinha se descrito como um sociopata narcisista. E acredita-se pelos psicólogos que talvez ele tenha tido uma relação com o Michael porque ele era uma pessoa que o Billy conseguiria controlar. Eles acreditam que o Billy tenha matado o Michael e jogado o corpo dele dentro de um lago, mas a gente não sabe se isso realmente aconteceu. E aí agora tinha a polêmica de novo. Será que o Billy realmente era uma pessoa que deveria estar solta na sociedade? Será que ele estava se aproveitando dos distúrbios dele para justificar os crimes? Será que isso tinha se tornado algo muito mais do que era antes? Em 1988, ele foi finalmente liberado do tratamento dele. Eles acreditavam que ele tinha completado o processo de fusão de personalidade. Ele começou a morar na Califórnia e nos anos 90 foi morar com uma mulher chamada Tracy. Uma noite, ela ligou pro irmão dela com medo, dizendo que o Billy estava ameaçando ela de morte. O irmão dela foi até a casa deles e ele disse que quando chegou lá, o Billy ameaçou os dois. Ele teria dito que ele já tinha driblado uma polícia burra que não conseguia provar que ele tinha matado um cara em Ohio e faria a mesma coisa com os dois, porque sabia que ele não ia ser preso, uma vez que todos acreditavam que ele tinha um transtorno mental. Ele também comentou com a Tracy que os policiais eram tão incompetentes que quando o prenderam, ele estava usando um óculos do Michael que tinha sangue dele e eles nem perceberam. Pouco tempo depois, a Kate, irmã do Billy, disse que uma mulher foi procurá-la dizendo que um amigo do Billy tinha desaparecido. Mas o Billy falou que não fez nada com esse rapaz e o corpo também nunca foi encontrado. Esses dois casos de desaparecimento e possível assassinato nunca foram solucionados até hoje. E aí, em 1996, como se não bastasse toda essa fama e toda essa polêmica, alguns produtores de cinema procuraram o Billy para fazer um filme sobre a vida dele. E aí ele foi levado para Los Angeles, ele se hospedava em hotéis super caros, ele bebia muito, usava muita droga, ele vivia uma vida de Hollywood. Inclusive, um dos produtores que procurou ele foi o James Cameron. Só que esse curta-metragem nunca foi pra frente, porque aparentemente as personalidades do Billy cederam os direitos da vida dele, da história dele, pra várias pessoas diferentes. Enfim, o Billy passou a viver essa vida de cinema, ganhava muito dinheiro, e aí o Estado falou, não, isso não tá certo, a gente vai te processar por todo o dinheiro que a gente gastou fazendo tratamentos psiquiátricos em você. E aí várias pessoas diferentes decidiram processá-lo e pedir dinheiro, e aí o Billy acabou declarando falência. Só que ele ainda recebia muita grana pela venda dos livros, então assim, era bizarro. Ele também se mudou um tempo pra Las Vegas, começou a jogar vários jogos de azar e ele ganhava dinheiro com isso. E aí durante esse tempo em Las Vegas, ele começou a ter crises de novo, ele ameaçava várias pessoas, ameaçava de morte, se irritava, brigava, e aí ele foi preso por alguns delitos assim. E aí depois de algum tempo ele finalmente ligou pra Kate, a irmã dele, perguntando se ele poderia voltar a morar em Ohio. Ela decidiu que ia comprar uma propriedade imóvel pra ele morar e pintar os quadros dele, mas ao mesmo tempo ele bebia muito. Em 2012, ele foi diagnosticado com câncer. E aí ele faleceu em 2014 com 59 anos de idade. Pouco antes dele falecer, uma pessoa que cuidava muito dele era a sobrinha. E ela disse que ele tinha cometido vários pecados e se Deus perdoaria ele por aquilo. Inclusive, ele comentou que ele tinha matado pessoas e se ele seria perdoado. Ou seja, provavelmente o Billy cometeu alguns outros crimes que a gente provavelmente nunca vai saber. Essa história é muito triste e polêmica. Eu acho que tiveram vários erros da polícia, da mídia, de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas querendo se aproveitar da história, de talvez até mesmo o Billy querendo justificar atos deles com esse transtorno de personalidade. É muito confuso, é muito difícil de saber. Tem gente que até hoje é extremamente cética e acha que ele não tinha transtorno nenhum, que ele foi muito bom pra atuar e que ele era realmente um sociopata. Mas a gente tem outros casos nos dias de hoje de transtornos dissociativos de identidade, então a gente sabe que é um transtorno real e, enfim, quero saber a opinião de vocês. Eu acho tudo isso extremamente interessante, não tenho uma opinião formada, acho que são vários fatores diferentes. Eu acho que o Billy foi uma pessoa que sofreu muito, é isso, eu acho que essa é a maior conclusão que a gente pode tirar desse caso, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de pensar no sofrimento das vítimas, que ele cometeu crimes horríveis. Enfim, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.